E eu vou te falar sobre medo e culpa. Tem uma história na Bíblia, a gente tá falando muito de Bíblia porque, cara, né, Sim, enfim. é uma base. É uma base, é a base que me estrutura, um livro maravilhoso. Então, por exemplo, tem uma história na Bíblia assim que você deve conhecer, muita gente conhece. Jesus chama Pedro pra sair do barco, pra andar sobre as águas. Conhece essa história? Não, mas pode falar. Conheço, mas... Os discípulos estavam lá no barco, ele fala pra Pedro. Pedro fala assim, se é você mesmo, manda eu sair daqui. Ele falou, vem caminhar por cima das águas. Quando Pedro começa a caminhar, e ele começa a afundar, Jesus fala uma coisa interessante, cara. Ele fala assim, e na Bíblia aparece um ponto de exclamação. O que é um ponto de exclamação? Um grito. É uma exclamação. Não tenha medo. É como se... Aí, olha só, cara. A religião... A gente tá falando de religião e espiritualidade. A religião leva a sério coisas que a espiritualidade é diferente. Não, é diferente. Por exemplo, olha o que pra Jesus é importante. Vamos lá. Raul, não tem medo. Você não pode ter medo. A religião já fala assim, Raul, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso é pecado. Não, pra Deus ele fala, não tenha... Por quê? Porque o contrário de fé não é incredulidade, é o medo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Então quando Jesus fala assim, cara, não tenha, porque ele falou medo, a coragem é a chave, cara, a ousadia é a chave. Se você ter medo, cara, se você ter medo, você não vai conseguir. E aí a sociedade, ela cresce com medo. Medo de empreender, medo de arriscar. Porque, eu arrisquei, eu perdi, e os outros vão falar... A opinião alheia ainda conta muito. Muito, cara. E alheia não de estranhos, alheia muito de quem tá próximo, inclusive. Muito. O que o pai, o que a mãe, o que a mulher, o que o marido, o que os filhos, o que as pessoas que você mais gosta vão pensar, né? E aí, cara, quando você começa a estudar a vida de empreendedores, você vê que os caras erraram demais, cara. Faliram, quebraram e não sei o quê. Aí você fala assim, isso tem a ver com espiritualidade. O que é espiritualidade? É queda, é fracasso, é se levantar, é resiliência. É enfrentar, né? É enfrentar. Tipo, cara, olha só, o lance é, como que eu vou saber o que é coragem se eu não sentir medo? Como que eu vou saber o que é resiliência se eu não perder tudo? Cara, então, se o interesse de Deus é saber que eu aprenda a ser uma pessoa melhor, por exemplo, cara, eu quero que o Raul seja uma pessoa mais corajosa. O que ele vai fazer? Criar cenários de medo. Claro. Cara, eu quero fazer do Raul um empreendedor, cara, mas ele tem que entender que empreender, ele vai enfrentar sentimentos. Falas de fulano, ciclano, beltrano, papapá. Tem exatamente um discurso muito bonito assim, que é, você pede pra Deus amor, ele não te dá amor, ele te dá alguém pra você, né? Você quer dinheiro, ele não te dá o dinheiro, ele te dá um trabalho, e assim por diante. Tem um discurso, eu não sei exatamente como é, mas é nessa linha. Que ele te dá a oportunidade pra que você... Tipo assim, eu quero a medalha, ele vai te dar o tênis. Ele vai te dar... eu tô numa maratona. Deus, me ajuda a ganhar a medalha. E aí é um outro conceito da espiritualidade. Diferente da religião. O quê? A religião não faz nada que Deus faz tudo. Que é o que vem pronto, que você tá falando. Jesus já levou todos os pecados na cruz. Que inclusive justamente, quer vencer, começa por último. Senão você começar em primeiro, vencer é diferente, né? Aí é vencer. Não, cara, e tipo assim, hoje se você for pegar pra estudar o conceito do cristianismo em relação a Jesus, é assim, ele levou tudo na cruz, todas as enfermidades, você não pode ficar doente. Ele levou tudo, suas dificuldades. Então hoje você não precisa passar por dificuldade, ele já levou tudo. Sim, entendeu? Livrou a gente. Tá, então Deus tá querendo que eu me desenvolva como um idiota. Como tipo, um fraco. Como um fraco. Como um fraco. Tipo, peraí, mas aí que eu vou entrar numa pergunta pra você, Raul. Será que foi Jesus? Porque assim, vamos lá. Eu crio um personagem, eu acredito em Jesus. Mas eu posso criar um personagem pra falar o que eu quero. Vamos lá. Um exemplo, Roma olhar para a sociedade e falar, que Alexandre o Grande fez isso. Conhece a história dele?
Ele queria dominar o mundo. Sim. Ele falou, cara, pra que ficar guerreando? Vamos expandir a cultura, vamos expandir o nosso pensamento. E acabou, a gente ganha a guerra. Eles vão pensar como a gente quer. Ponto. Aí o que acontece? Roma olhar e falar assim, meu, se o imperador ditar os pensamentos dele, pode ser que o povo não ouça. Vamos criar um personagem espiritual? Pra transmitir as nossas falas? Como o quê? Ele já levou tudo. Vamos olhar pra sociedade. Sociedade forte, fraca. E uma sociedade fraca é manipulada, controlada, não se defende, não tem voz. Você sabe, hoje, de verdade, hoje você olha, né, você é um americano brasileiro, mas você olha para os Estados Unidos, você vê por que os Estados Unidos é o que é. Muita guerra, cara. Sim, isso une, né? Guerra, marcas. E o Brasil? Eu sempre falei isso também. Não que eu seja a favor dessas coisas, mas que isso fortifica. Une. O emocional, a mente forte, sabe? Aí você vê o cara assim, tipo assim, às vezes, hoje o adolescente chora porque quebrou um iPhone, cara. Entende na raiz o que é não ter, né? Sabe? O cara fala, olha só como tá, o emocional é fraco. Fraco. Então, que tipo de pensamento tá sendo disseminado com essa fala? Jesus levou tudo. E aí quando você passa por uma dificuldade é porque você tá pecando. Você pecou. Não era pra você estar assim. Jesus já levou tudo. Tá faltando fé. E não sei o quê. E aí entra quando eu era pastor. Eu falava assim, faz o seguinte, eu tô pregando algo, né? Aplica na vida. Se não acontecer, fica com a vida, não com o que eu falei. Eu posso ler essa história, tá aqui, ó. Se você aplicar e não acontecer, fica com a tua experiência. A experiência sempre é mais forte. A experiência sempre vai falar mais alto, cara.